Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Bom dia a todos, a paz do Senhor, tudo bem? Que responsabilidade, né, irmão? Pregar no lugar do apóstolo Hélio. Eu falei para ele: o senhor me envia amanhã, que amanhã eu vou me posicionar como o Elinho da casa, porque é uma honra, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é uma honra, né? Que Deus nos dá de podermos estarmos juntos para desfrutar desse tempo tão importante, desse momento tão importante na nossa vida. Eu me alegro com a questão dos 50%, porque dá uma sensação de festa, de virada do ano, que coisas grandes, coisas novas estão por vir e irão acontecer sobre a nossa vida. Nós nos alegramos muito com isso, que você possa se alegrar também, amém? Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu nome é Hilton, sou um dos ministros dessa casa. Estou pastoreando o Sonho de Deus no Parque Três Marias. Mas nós somos uma só família, um só corpo. A Bíblia diz que não há grego, não há judeu, não há macho, não há fêmea. Então a família de Cristo é uma família mundial, é uma família universal. Que Deus abençoe você na tua casa, você que não pôde estar aqui por medida de segurança, por respeito às normas. Que Deus possa te abençoar nessa manhã com essa palavra, que você possa desfrutar, porque nosso Deus é onipresente, onisciente, Ele se faz presente em todos os lugares. Mas também já quero ressaltar aqui o que o pastor Hugo disse sobre a importância de estarmos juntos. Através da pastora Jéssica no Três Marias, Deus deu uma palavra a ela dizendo que Deus ele ia por algum tempo parar com os nossos relacionamentos para que nós pudéssemos nos reconciliar dentro de casa. E que foi o que aconteceu neste tempo. Debaixo da palavra que foi dada esse ano na nossa vida, Deus ele interviu um pouco nos relacionamentos e nos levou para dentro da nossa casa para que nós pudéssemos reconciliar as coisas entre família. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, pela rotina do dia a dia, uma rotina cansativa, não conseguia talvez ter esse tempo que estão tendo. E eu creio nessa palavra. Eu creio porque toda palavra que sai da boca de um servo do Senhor é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Ninguém fica pensando em palavras bonitas ou palavras para chamar a atenção para poder dizer. Mas a Bíblia diz que quando nós falamos, o Espírito Santo de Deus fala através de nós. Eu creio em tudo isso que tem acontecido. Como nós dizemos, Deus não perdeu o controle de nada. Deus está ajustando as coisas. É um tempo da igreja que governa, uma igreja paterna, ter a sua ascensão. É um tempo da igreja se demonstrar o quanto ela é importante. Como o apóstolo Hélio sempre diz, a resposta, irmão, para os problemas da humanidade, a resposta para o mundo é a igreja. Eu sempre digo isso lá no Três Marias. Eu falo, irmãos, se nós estamos aqui, Deus nos plantou neste lugar, e nós estivermos aqui só para fazer culto, domingo, quarta, acho que seria em vão, nós poderíamos fechar isso aqui. Iríamos nós todos lá para a sede e ficaríamos lá junto com os irmãos. Mas se Deus nos plantou neste lugar, é porque Deus colocou este lugar como uma referência de socorro. A mãe desesperada, ela tem que achar socorro no corpo. O pai desesperado, o pai desempregado, ele precisa achar socorro no corpo. Para isso a igreja foi criada, para estabelecer a transformação sobre a face da terra. Mas como o pastor Hugo já me antecedeu e disse, o que Deus já havia estabelecido no meu coração nessa manhã, o medo nos trava de tudo isso. Essa grande barreira que é o medo, nos trava de ser uma igreja que está em ascensão, que manifeste o governo, que manifeste a paternidade, uma igreja que estenda a mão ao necessitado, uma igreja que recebeu todo o poder da ressurreição, todo o entendimento, mas ela ainda está presa ao medo. Eu quero ler com você 1 Reis capítulo 19, você que tem a sua Bíblia, abra ela aí no teu aplicativo, de papel, da forma que você achar melhor.
1 Reis capítulo 19, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas para você entender mais ou menos o que tem acontecido nestes dias, e o que Deus ele está formando no corpo dele. Para você entender o quão importante é os 50%, o quão importante é ser livres para voar sobre o comando da voz do Senhor. Isso precisa ser uma verdade no nosso espírito. Isso precisa não ser somente ser uma palavra que chega até os nossos ouvidos, mas ela precisa encontrar verdadeiramente com o nosso espírito e precisa causar um impacto em nós. Porque o que não vai nos levar a voar sob o comando da voz do Senhor é o impacto que a realidade dessa palavra causa em nós. Ela precisa nos mover. Esses 50%, essa entrada nova do semestre, precisa nos mover, precisa mexer conosco. Porque se não mexer conosco, nós ficaremos estabilizados, nós não nos moveremos. 1 Reis capítulo 19, verso 1 diz assim: Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera, como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses, com letra minúscula, e outro tanto, se amanhã a esta hora eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou para escapar com vida, foi para Bérseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Depois foi para o deserto, a caminho de um dia, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar. O anjo do Senhor voltou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito longe será o teu percurso. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, revigorando com aquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso para com o Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu restei, e procuram tirar a minha vida. E ele respondeu: vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. Então o Senhor passou, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo se veio ouvir a voz de uma voz mansa e delicada. Quando Elias ouviu, envolveu o seu rosto em sua capa, ele se sentiu envergonhado. Foi para fora e postou-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu restei, e procuram tirar a minha vida também. O Senhor lhe disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azarel, rei da Síria. Jeú, filho de Nise, ungirá sobre rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirá profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e o que escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Senhor, nós queremos render graças a Ti, Pai, pela riqueza da Tua palavra, pela Tua palavra produzir em nós, Senhor, vida,
nos arrancar, Senhor, de todo ambiente de morte, de todo ambiente de medo, e de nos posicionar, Senhor, para podermos voar, Senhor, sobre o comando da Tua voz. Nós sabemos, Pai, que somos privilegiados por ter nascido neste século, nesse tempo tão profético, Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti, e que hoje o Senhor possa produzir em nós um avanço, que nós possamos, Senhor, acessar esse novo semestre e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já produziu desde a eternidade. Pai, que nada venha, Senhor, nos paralisar, que o medo não venha nos parar, Senhor, que nós possamos romper, avançar, que nós possamos, Senhor, tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Nessa manhã eu quero poder dividir com os irmãos e com vocês que nos acompanham pelas redes sociais o que Deus foi construindo ao meu espírito sobre esse tempo, essa pandemia, sobre isso que vivemos. Porque eu acho que nenhum de nós aqui enfrentou algo dessa forma, né? Mas o que Deus veio falando ao meu espírito desde quando começou essa pandemia, e eu pude dividir isso com o apóstolo Cristiano, com os filhos da casa no Parque Três Marias, é sobre dois espíritos que iriam causar terror e medo na vida das pessoas. O primeiro deles é Apolion, que é mencionado em Apocalipse como aquele que tem uma cauda de escorpião que fere pelas costas, aquele que distorce a verdade, que causa terror através de notícias e que causa medo nas pessoas. Esse foi o primeiro espírito que atemorizou toda a humanidade. E as pessoas durante algum tempo, e não que isso seja errado, elas ficaram voltadas em falar: Senhor, cura as pessoas desse Covid, cura as pessoas dessa enfermidade, que nós possamos passar por isso. E isso tudo é muito bom. Mas quando nós começamos a entender aonde nós estamos lutando, aonde nós estamos batalhando, nós começamos a alcançar algumas vitórias, algumas conquistas no mundo espiritual, com menos desgaste. E nós começamos a orar em cima disso, que Deus pudesse arrancar todo o temor. E não só orar, irmão, nós aconselhamos os irmãos também a desligarem um pouco as suas televisões, né? Que só falava sobre notícia ruim, que só falava sobre morte, 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 morte e mais morte. O segundo espírito que Deus nos levou a batalhar contra, a lutar contra ele em oração, foi o espírito de Mamon. Quantas pessoas, quantos cristãos, quantos filhos deixaram que o desespero financeiro batessem nas suas portas, batessem nas suas vidas, e começassem então a mexer nas suas estruturas, a causar medo dentro deles. E não que isso também seja um pecado, mas eu louvo a Deus por nós estarmos em uma casa paterna, aonde nós enfrentamos o vento, como também as pessoas que não vivem, que estão no mundo enfrentam, que nós enfrentamos a tempestade como outras pessoas enfrentam. Mas a diferença está lá no Evangelho de Mateus, quando o Senhor começa a declarar que uma casa foi construída sobre a areia, e a outra casa foi construída sobre a rocha. As duas são casas. A diferença é onde estava alicerçado. O Senhor estava querendo mostrar para nós que nós também passaríamos, nós também enfrentaríamos, no mundo teríamos aflições, mas eu venci o mundo, Ele disse. Em uma casa paterna, irmão, mesmo que esse medo chegou até você, você sempre estava recebendo uma palavra que trouxesse vida, que dissesse para você: não se preocupe, não tenha medo, não temas, o Senhor é contigo. Até mesmo porque essa palavra não temas, irmão, você encontra ela na Bíblia 365 vezes, ou seja, todas as manhãs que você levanta, Deus está dizendo para você: não temas. Todo dia Deus tem um não temas para você. Independente de como o mundo está, independente de como está a economia, independente de como está o país, de como está a sua casa, independente de como está a sua situação financeira, a tua saúde, todos os dias você sai da tua cama e Deus já diz para você: não temas, meu filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento,
eu te fortaleço. E é disso que nós temos que desfrutar. Essas notícias espirituais que tem que chegar dentro de nós e tem que ser vida, ser verdade em nós. Quando nós pegamos a história desse profeta, irmão, nós olhamos e muitas pessoas falam: cara, como eu queria talvez ser como esse profeta. Um cara que se levantou em meio ao caos, em meio à idolatria. Um cara que se levanta sozinho e começa a combater um espírito, a combater um estado daquela época, um sistema religioso, um sistema de idolatria. Ele começa a bater de frente com tudo, com aquilo, não com a verdade dele, mas com a verdade de Deus. Um homem que vai de encontro a 400 profetas de Baal e 450 de Asíria sozinho, subiu ao monte e falou: não, eu vou de encontro, eu vou para a batalha com esses caras. E quando ele foi, a Bíblia diz que ele venceu. Mas ele não venceu por causa dele, ele venceu porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não estava, irmão, lutando em causa própria, ele estava lutando em causa do reino. Muitas das vezes o medo tem tomado o coração das pessoas nesse tempo, de não conseguirem desfrutar daquilo que Deus tem produzido sobre esta casa, sobre esta nação, sobre essa cidade, porque ainda estão militando em causa própria. Não, irmão, você precisa trocar a tua visão e começar a militar na causa do reino, a você se posicionar pelas causas do reino. E o militar que eu estou dizendo, irmão, não é você se tornar um talibã espiritual. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne nem sangue, mas é nas regiões celestiais, contra principado, potestade, príncipe das trevas. E às vezes é aí nessas áreas que as pessoas têm mais medo, né, de batalharem. A Bíblia diz que esse profeta, quando ele se depara com esses profetas de Baal, com os profetas de Asíria, e ele lança aquele desafio, que aquele que responder com fogo, esse será Deus. Ele tinha convicção e fé naquilo que estava fazendo. A Bíblia diz que eles pegam lá o teu holocausto, colocam, preparam, e Elias fica só assistindo, só observando o que estava acontecendo. E nesses dias não é diferente. Deus quer que você pare por um minuto e comece a observar o que está acontecendo. Qual é o cenário? Deus quer que você preste bem atenção nos mínimos detalhes. Porque os mínimos detalhes serão aqueles que nos levará a desfrutar de coisas extraordinárias. Se você não se importa com coisas ordinárias, com coisas simples, com coisas pequenas, você nunca vai estar preparado para poder desfrutar de coisas extraordinárias que está por vir, que estão acontecendo, quando a igreja de Cristo, quando o corpo, quando você que está sentado aí, você que me assiste, começar a alçar voo segundo o comando da voz de um Pai, segundo o comando da voz do Senhor, você não vai conseguir contemplar, se você não parar para observar as coisas simples dessa vida. E ele fica ali observando. E os profetas vêm e fazem todo aquele trâmite, todo aquele movimento. Começam a preparar o altar, o holocausto, colocam lá. E eles começam a clamar a Baal. Clamaram a manhã inteira, nada aconteceu. Elias até dá uma debochada e diz: olha, grita mais alto. Quem sabe ele está dormindo, ou quem sabe saiu para viajar. Eles começam então a se cortar, eles começam a se machucar, porque o medo leva as pessoas a fazerem isso. O medo leva as pessoas a retrocederem, a pararem, leva as pessoas a carregarem a culpa sobre si. Pessoas hoje têm medo de se relacionarem novamente, porque um dia foram frustradas em algum casamento. Elas têm medo de avançar, o tempo vai passando, a idade vai chegando, e elas têm medo, por causa daquilo que já viveram num relacionamento. O medo, irmão, não deixa você desfrutar de oportunidades que Deus preparou para você. E eu quero te dizer algo nessa manhã, que o cavalo da graça, ele passa toda hora. Mas o cavalo da oportunidade, ele passa uma vez só na sua vida. Se você não montar ele, talvez ele não passe novamente.
O da graça, irmão, é toda hora está passando. Você peca e a graça de Deus passa e você monta em cima e ela te leva. E no outro dia talvez você erre de novo e ela vai estar sempre passando. Mas tem oportunidades na nossa vida que passam uma vez só. E se você não aproveitar ela, não agarrar ela, não montar sobre esse cavalo da oportunidade, talvez ela nunca mais volte. E depois você não adianta ficar se lamentando, dizendo: ah, se eu tivesse ido, ah, se eu tivesse feito. Não, a Bíblia diz que Deus colocou em nós um espírito de ousadia e não de covardia. Seja ousado, ainda mais quando você está debaixo de uma palavra paterna, quando você está debaixo de um envio. Esses tempos atrás, em dezembro, eu falei para o apóstolo Cristiano, falei: apóstolo, acho que eu estou querendo comprar um carro. Ele falou: é de Deus. Eu falei: então é de pronto, já começou bem. Eu falei: eu queria que o senhor me desse um envio. E ele falou: não, eu te envio. Aí eu comecei a procurar o carro. Achei o carro lá em São Bernardo do Campo. Não era concessionária, era na casa de um rapaz. Falei: eu vou lá. Cheguei em São Bernardo do Campo, irmão, pensa numa quebrada. A rua não passava 2 carros. As casas lá eram aquelas que eram bem fininhas, mas eram 4 e 5 andares. Parei na casa do cara, desci, chamei, olhei o carro. Vim para casa, mandei mensagem para ele, falei: vou ficar com o carro. Chamei o pastor Rafael para ir comigo buscar. Saímos daqui umas 5 horas da tarde, mais ou menos, para ir para lá. Coloquei 10 mil reais no bolso, a gente ia fazer uma transferência do restante para ele. Falei: vamos para lá. Aí ele falou para mim: pastor, o senhor não tem medo? Eu falei: medo do quê? Falei: o máximo que pode acontecer é a gente ser assaltado e voltar para casa sem dinheiro, cara. Vamos embora. A pior coisa que pode acontecer é isso. Aí eu peguei e mandei mensagem para o rapaz, mandei os dados para ele encher o recibo do carro, para mim já pagar ele e vir com o recibo. Quando eu estou chegando em São Bernardo do Campo, ele falou para mim assim: cara, eu fui no cartório e estava fechado, não dá para reconhecer firma do recibo. E o recibo é a vida do carro. Aí o Rafael falou assim para mim assim: pastor, vamos voltar? Eu falei: que voltar, rapaz? Falei: você acha que Deus ia trazer a gente aqui para voltar? Falei para ele: vamos buscar uma direção. Está aqui, irmão. O manual do ser humano. Se você entender que aqui está o manual da tua vida, irmão, 90% de coisas na sua vida vai ser resolvida. Peguei a Bíblia assim e falei: Senhor, a gente precisa de uma direção agora, de uma palavra. Fala com a gente, Senhor. E abri a Bíblia. Falei: eu vou ler aqui. Quando eu li aqui, caiu um salmo que eu não me recordo o número, mas estava escrito assim: e eu não permitirei que nenhum dos seus inimigos toquem nas suas riquezas financeiras. Falei para ele: toca o barco, segue em frente. Chegamos na casa do rapaz, batemos palma no portão, chegamos lá 9h30 da noite. Subimos na casa dele. Quando eu entro na casa dele, já tinha uma Bíblia aberta sobre o sofá assim, e a mãe dele estava lendo a Bíblia. E Deus falou no meu coração: está vendo? Fique tranquilo. Quando eu te mandar ir, vá. Quando você recebe um envio de um pai espiritual, até aquilo que era para dar errado na tua vida dá certo. Não por causa de você, mas por causa da palavra de um pai que é lançada sobre a tua vida. Quando o pai libera uma palavra sobre a tua vida, irmão, Deus faz questão de honrar a palavra desse pai. Esse profeta, ele confrontou aqueles outros profetas de Baal. E quando ele viu que não tinha mais jeito, irmão, que eles não iam descer fogo do céu, ele falou: agora dá licença que agora é minha vez. A primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar. Ele pega 12 pedras representando a 12 tribos de Israel. Ele restaura o altar. E a segunda coisa que ele faz uma oração de arrependimento para toda a nação. Ele orou por toda a nação. Ele falou: Senhor, eu peço perdão por aquilo que os meus irmãos fizeram. Eu peço perdão, Senhor, pela nação de Israel, que se voltou a servir a Baal, que se voltou a servir deuses que não era Deus. Depois que ele restaura o altar, depois que ele se arrepende pela nação, ele coloca o seu sacrifício lá em cima. Ele vem agora, ele abre uma valeta em volta do sacrifício. E ele derrama ali, irmão, diz alguns estudiosos, cerca de 1.500 litros de água. Aí você imagine, já fazia por volta de 3 anos que não chovia lá, por causa da palavra desse profeta.
Ele havia lançado uma palavra e dito: olha, mediante a minha palavra, não chove mais sobre essa terra. E Deus assinou embaixo a palavra dele, porque ele entendia o que era essa questão, viver sobre a paternidade de um pai espiritual. Deus fez acontecer a palavra daquele profeta, porque ele não lançou uma palavra, irmão, em benefício próprio, mas ele lançou uma palavra que traria arrependimento para uma nação. As palavras que saem da nossa boca, irmão, não podem ser para benefício próprio, mas ela tem que gerar arrependimento numa nação, gerar arrependimento numa cidade, gerar arrependimento na vida das pessoas. As palavras que saem da tua boca precisam ter vida e não morte. Nós não precisamos mais ficar sendo repreendidos como os discípulos foram, quando não receberam Jesus e eles disseram assim: Senhor, quer que nós clamamos a Deus, e Ele derrame fogo do céu e consuma essa cidade? Jesus repreendeu eles e disse: ei, que espírito vós sois? Um dia vocês estão abençoando e no outro estão amaldiçoando. A Bíblia diz que Ele pegou 1.500 litros de água, e água naquela época, num tempo de seca, porque nós entendemos, irmão, que nesse tempo que vivemos, seja qualquer a crise que você enfrentar, você precisa ser a diferença no altar. Você precisa ser a diferença em entregar, em viver, em produzir. Como foi importante esse tempo de pandemia. Quero já parabenizar o Diógenes, acho que nem aqui está, mas todos os dias estava lá, firme na marmita para levar as marmitas para os irmãos que necessitavam. Fora outros que ajudaram. Mas eu fiquei reparando a vida do Diógenes. Ele estava ali todos os dias, alegre, sorrindo, sem medo. Tinha comunidade que a gente chegava, irmão. O pastor Luciano foi com a gente, né, pastor? Chegava a fazer curva. A pessoa chegava e falava: você não tem máscara? Eu falava: cara, eu não estou tendo o que comer, eu vou ter dinheiro para comprar máscara. E estava aquela, às vezes a gente tentava de todas as formas para não aglomerar, mas quando eles viam a comida, gerava algum tipo de aglomeração, não podemos mentir. E as pessoas chegavam e falavam: cara, eu tenho eu e mais 8 dentro de casa. E todos os dias ele estava ali, firme, acompanhando. O que Deus quer nesse tempo é isso. Deus conta com os filhos para trabalharem nesse tempo. Esse semestre que está entrando, irmão, será um semestre onde nós vamos voar, mas também nós iremos trabalhar para o Senhor. Nós iremos trabalhar, mas não é mais buscando causa própria, mas é buscando a causa do reino, a transformação dessa cidade, porque saiu uma palavra daqui, que aqui seria uma terra de adoradores, e nós cremos nisso, irmão, porque Deus foi traçando o nosso caminho para nos encontrarmos. Quando Deus liberou essa palavra aqui, nós estávamos inaugurando a igreja no Três Marias, e sabe o que eu falava para Deus? Deus, eu não quero ser pastor de mais uma denominação, eu não quero mais criar na minha mente uma igreja, um nome, porque já existem muitos nomes nessa cidade. Mas nós tínhamos uma palavra para ir. E quando aconteceu, que Deus falou ao meu espírito, nós iríamos entregar a igreja, e se unir, e se tornar sonho de Deus, eu falei: Senhor, era isso que eu tinha falado. Eu não quero ficar criando nada, porque já tem muito. E Deus também não para cristão, irmão, ministerial, Deus não tem criadores. Deus tem homens que estabelecem propósitos dele na terra. A Bíblia diz que o profeta clamou a Deus, e quando ele começou a clamar, irmão, a Bíblia diz que o fogo caiu do céu. Ela consumiu aquele holocausto e ela recebeu aquela oferta daquela água que era escasso naquele tempo. Aquela água foi levada ao Senhor. O profeta, irmão, imagine se eu fosse o profeta ali naquele momento, eu ia me sentir. Eu ia falar: rapaz, não é que eu estou bom na oração? Fogo desceu, lambeu a água, consumiu o holocausto. Ele matou os profetas. 400 profetas de Baal, 450 de Azira, não ficou ninguém vivo. E a Bíblia diz que essa notícia, irmão, chegou lá em Jezabel. Acabe fez saber, foi que a gente começou a ler, o que Elias havia feito. E ela agora lançou uma palavra e disse: se amanhã
a essa mesma hora, a cabeça deste homem estiver sobre o corpo dele, os deuses podem fazer comigo o mesmo que ele fez com os profetas. E sabe o que vai nos paralisar, irmão, se você não estiver bem sintonizado no que Deus tem falado? A palavra dos espíritos, do espírito maligno, a palavra de Jezabel, a palavra que sai da boca de Apolion, a palavra que sai da boca de Mamon, a palavra dos principados, das potestades. Se você não estiver ligado naquilo que Deus está fazendo, produzindo, e eu quero dizer para você que talvez hoje me acompanhe aí da tua casa, Deus mostrou para nós que nós não precisamos de templos, mas Deus mostrou para nós esse tempo que nós precisamos sim de relacionamento com as pessoas. Deus nos mostrou o quanto o templo não serve para nada, mas Ele nos mostrou que o estar perto, olhar no olho, o estar junto, nós nos cuidarmos, nós estarmos em corpo, isso ainda é essencial. Não tem como você estar ajustado, alinhado e dizendo: olha, a partir de hoje eu vou congregar pelas redes sociais. É preciso estar junto. Algumas pessoas estão se cuidando, como o apóstolo Hélio disse, pessoas de risco, menor de 18 anos. Mas você que está na tua casa me acompanhando, cheio de saúde, você ministro que me acompanha aí da tua casa, chegou a hora de alçar novos voos, chegou a hora de romper com medo, chegou a hora de romper com tudo aquilo que te paralisava. A Bíblia diz que quando o profeta ouviu essa notícia, irmão, ele fecha o teu coração, ele esquece de tudo aquilo que Deus havia produzido sobre ele, porque o medo faz isso em nós. O medo faz você esquecer de tudo aquilo que o Senhor já fez pela tua vida. O medo te faz esquecer de onde Deus te tirou. Todas as vezes que o medo quer tomar conta do meu coração, eu olho para Deus e falo: Senhor, eu já estou fazendo hora extra na terra, Pai, já era para mim estar morto, o Senhor me arrancou do porta-mala de uma viatura, apanhando mais de 1h30, já condenado, já com 38 canelas secas, jogado no meu colo, apanhando, e já estava condenado à morte. O que vier daqui para frente é lucro na minha vida. O Senhor já me livrou de ser baleado em tiroteio, onde o traficante tomou 9 tiros, eu não tomei nenhum. O Senhor já me livrou de 4 acidentes de moto no mês, fora os de carro, irmão. Enfiei carro no poste, já caí na pirambeira. O Senhor já me livrou de 2 pneumonia dupla, uma com 2 anos, com 2 meses de vida, e uma com 14 anos. O Senhor já me livrou da dengue. Senhor, o que vier daqui para frente é lucro, estou no lucro. Fala para o teu irmão assim: você está no lucro de Deus. Está no lucro, irmão. Todas as vezes que o medo tenta bater ao meu coração, porque qualquer ser humano normal que sente alguma coisa, algum momento da vida dele ele vai ter medo. O porém qual é a resposta que você dá para o medo? O que você tem dado de resposta quando essa barreira chega diante de você? A resposta é essa: o medo não pode me paralisar, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que vem contra mim. Isso é o que a palavra diz, não são palavras da minha imaginação. É o Senhor que diz para você: maior é o que habita em você do que aquele que vem contra a sua vida. E isso começa a produzir dentro de nós ousadia, irmão, sabia? Isso começa a produzir uma ousadia dentro de nós. Você fica eufórico, porque você já começa a perder o medo de coisas. Eu me converti em 2007, outubro de 2007. Fiquei todo feliz, irmão. Os irmãos levando eu para o monte, carregando eu para todo lado. 2 meses depois, eu olho no portão de casa, 6 horas da manhã, 3 pretonas paradas no portão de casa. Eu olhei e falei: agora eu não tenho medo mais, não é comigo mais, sou crente. A polícia invadiu minha casa e levou eu preso. 7 dias trancado dentro do JK. Tinha acabado de sofrer uma rebelião. Os caras querendo virar a cadeia lá. E sabe o que eu fazia? Fazia culto de noite e jogava truco de dia. 25 caras dentro de uma cela. Falei: Senhor, se o Senhor me colocou aqui, alguma coisa o Senhor tem. Alguma coisa o Senhor tem. Saindo de lá, irmão, perdi uma empresa. Deus se encarregou de me falir. Você acredita nisso, irmão?
E eu não entendia nada disso. Eu fui entender aqui, quando eu cheguei aqui, o apóstolo Hélio falou para mim: cara, a frustração é um presente de Deus. Eu falei: rapaz, como Deus me presenteou nessa caminhada. Falei: cara, eu estou cheio de presente. E isso gerou ousadia dentro de mim. O medo já não tinha muito, aí começou a acabar o restante. Quando eu vi uma palavra dessa, eu falei: agora vamos avançar, vamos em frente, porque se der errado, foi presente de Deus a frustração na nossa vida. E com 22 anos, irmão, eu já estava pedindo tudo que eu tinha de novo. E falou: cara, larga tudo e vai abrir uma casa de recuperação. Aí você ouve de tudo, né, irmão? Tá ficando louco. Falaram para minha esposa assim: você vai passar fome agora. Agora o cara pirou. Desculpa até a palavra, mas quer cuidar de drogado. E fui, irmão. Fui. Chegava em casa, em cima da geladeira, estava lá. Minha esposa falava: e agora? Eu falei: e agora? Quem poderá nos defender, filho? Se não for Deus? Só que tudo acontece no momento certo, irmão. Quantas das vezes eu chegava lá no instituto, nos momentos difíceis, graças a Deus, na pandemia, Deus bradou, irmão, começou a sobrar comida, e nós começamos a dar comidas para as pessoas. Mas quantas vezes nós chegávamos lá, tinha 5 quilos de arroz, eles olhavam e falavam: pastor, é os últimos 5 quilos, acabou. Eu falei: você está pedindo para o cara errado, eu não sou dono disso aqui. Pede para o cara certo, vai orar, apresenta diante do Senhor. E quando terminava-se de se cozinhar aqueles 5 quilos, já estava chegando outro. Deus nunca deixou faltar, sabe por quê? A Bíblia diz: fui jovem, agora sou velho. Eu não sou ainda, a Bíblia diz que é. Mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a tua descendência mendigar o pão. Não tenha medo, avance, porque Deus conta com você para produzir, para impartir, para multiplicar sobre a vida das pessoas aquilo que você porta. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe a tua situação financeira te paralisar. Não deixe que nenhuma voz do maligno venha te paralisar. Você tem a voz de um pai que fala a verdade sobre a tua vida. E a voz do pai, irmãos, nós ouvimos aqui, ó. A voz do maligno, você deixa entrar aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz em Efésios: revestivos do capacete, para vozes não entrarem no teu ouvido. Quando o pai fala, irmão, é aqui, ó. Dá um negócio no estômago, na boca do estômago, aqui, ó, aqui é o ouvido do Espírito. E aquilo te acende quando você recebe uma voz de um pai. Quando você recebe uma palavra profética, aquilo te incendeia. Um dia eu cheguei dentro da comunidade do instituto, irmão, e eu caminhei durante 6 anos sozinho lá, era eu e Deus e mais ninguém. E eu cheguei lá em Juriá, já cheguei pela manhã chorando lá, e falei: hoje eu vou fechar esse negócio aqui. Vou pôr todo mundo para a rua, vou trancar esse sítio, vou entregar a chave para a mulher, eu não aguento mais isso. E eu entrei lá dentro, deixei o pão, todas as manhãs deixava lá. E quando eu saí, irmão, a gente tem um pé de manga lá, que a gente falava que era o nosso escritório psicológico. Aí, irmão, apertou o calo, vai debaixo do pé de manga lá, que tem um psicólogo lá que vai te receber. E eu fui orar debaixo do pé de manga, falei: Senhor, estava que nem o profeta, eu não aguento mais, eu vou fechar esse negócio. Porque o medo, irmão, nos faz duvidar de qual palavra que foi dita sobre nós. O medo nos deixa a duvidar se foi Deus mesmo que falou, se foi Deus mesmo que enviou. E quando eu comecei a orar a Deus, o Senhor olhou o meu espírito, e Ele falou ao meu espírito e disse: olha, se você vai fechar, fecha de uma vez, porque eu não tenho negócio com covarde na face dessa terra. E sabe o que eu achei, irmão? Que Deus ia chegar, sussurrar ao meu ouvido e falar: filhinho, essas coisas acontecem. Não, irmão. Deus nos trata na mesma altura do seu filho, porque Deus nos enxerga através do seu filho. Deus já não te trata como uma criança mais. Deus já não te trata mais como um menino Jesus que se perdeu dos seus pais.
Deus agora Ele te trata, irmão, sobre o poder da ressurreição, de pessoas maduras, e Ele não vai ficar, irmão, te alisando para o resto da vida, não. Ele vai ser firme com você, para te posicionar, mas a palavra de firmeza tem amor nela, o confronto tem amor. Deus não está dizendo agora que não ama mais, mas Ele está dizendo para você: eu preciso te mexer, eu preciso mover você em amor, para que você possa continuar acreditando e romper com todos os medos que você porta. Sabe o que o profeta faz, irmão? Ele vai agora para dentro de uma caverna. Depois de ter comido, ter corrido, depois de ter pedido a morte para o pai. Quanto orgulho, né, irmão? Que situação, o cara deitar e falar: Senhor, me mata. Ele entra dentro de uma caverna. Porque o medo faz isso com as pessoas. O medo faz as pessoas se trancarem no seu mundo, se trancarem nas suas vidas. E quando ele entra lá dentro, irmão, o Senhor resolve agora vir falar com ele. E a Bíblia diz que veio um vento forte, o Senhor não estava, veio um terremoto, o Senhor não estava, veio fogo, o Senhor não estava. Daqui a pouco veio uma brisa suave. E o Senhor estava nessa brisa. E o Senhor, primeira coisa que o Senhor falou com ele: o que fazes aí, Elias? Você acha que Deus chegou lá, irmão, e começou a falar: Elias, as coisas não são assim, né? Você é um profeta. Elias já sabia, irmão. Elias já sabia. E agora, irmão, na nova aliança, no novo pacto, as coisas melhoraram ainda mais, porque a Bíblia diz que ninguém vai precisar ensinar ninguém, mas o Espírito agora nos ensinará. Qualquer um de nós aqui, irmão, sabemos o que é novo pacto, o que é 5 ministérios, o que é paternidade, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Não precisa mais ter que ficar toda hora batendo: olha, irmão, isso não pode. Não, todos nós sabemos, nós fazemos por desobediência. Sabemos qual é o caminho, sabemos o que é certo, o que é errado. Todos nós sabemos. Esses dias eu vi um abençoado que nós cuidamos dele, irmão. Ele estava nas redes sociais lá falando do amor de Cristo. E tinha saído da igreja, deu aquela desandada, né? O rapaz tem uma coragem, irmão. Fala: que coragem que esse cara tem. Quantas vezes eu já tentei também e não consegui, não tive coragem para isso, fui covarde. Aí daqui a pouco ele começou a falar de identidade. Eu falei: cara, o cara sabe mais do que a gente, cara. E se a gente se deixar, irmão, a gente fica se martirizando como pastor. Fala: cara, onde que eu errei com esse cara? O que será que eu fiz que não deu certo? Será que eu não dei a atenção que necessitava? Será que eu não consegui exercer paternidade sobre ele? Quando eu vi aquilo, eu falei: rapaz, o cara sabe de tudo mesmo, que ele não quer. Ele não quer. Quem vai convencer ele agora é o Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito convence o homem do juízo, do pecado e da condenação. Deus olha para Elias e diz: sai daí, cara, o que você está fazendo aí? Tem coisas para se fazer, e você agora, por causa do medo de uma mulher. Está certo que mulher põe medo na gente mesmo. Minha mulher tem 1,50 m, 1,48 m. Mas pensa no medo que ela põe em mim. Põe medo. Só dela olhar, e ela não olha nem torta, ela olha para cima, né, para poder enxergar. Mas ela põe medo em mim. E aquela mulher pôs medo no profeta. Aquela mulher olhou para ele e falou: cara, amanhã eu vou arrancar a sua cabeça. Ele ficou com medo, ele se paralisou, ele se trancou. E Deus disse para ele: ei, você está com medo de quem? Você está com medo por quê? O que você está fazendo aí? Saia dessa caverna, tem muita coisa a se fazer. E sabe o que ele disse, irmão? Ele começou a dar desculpa para Deus. Ele disse: Senhor, mataram todos os profetas, só eu escapei, só sobrou eu. Ele estava achando que ele era a última bolacha do pacote. Ele achou agora que ele era a última Coca-Cola do deserto. Deus disse para ele: não, você não é o único. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Eles ainda estão de pé, eles ainda estão profetizando, eles ainda estão fazendo. É o que Deus está dizendo para mim e para você nesse tempo. Ei, essa pandemia não pode te parar. Você deve tomar cuidado, mas continuar se movendo debaixo da palavra de um pai. Não pare, a não ser que você seja grupo de risco. Não deixe isso te parar. Quantos dias no meio dessa pandemia apareceu paciente para me levar no hospital? E eu pegava a ambulância, ia lá, buscava o paciente, entrava dentro do regional, procurava a maca, trazia, pegava, levava. Eu falava: Senhor,
Se o Senhor não guardar, Pai, é tudo em vão. Um dia um homem milionário chegou em Madre Teresa de Calcutá e disse para ela assim: olha, nem por 1 milhão eu faria o que a senhora faz por amor em leprosos. Ela olhou para ele e falou: eu também não faria, porque ela fazia por amor e não por dinheiro. Eu também não faria. Quando você tem uma palavra, você tem uma proteção. Sabe por quê, irmão? Se você fica com medo de uma pandemia dessa, imagine se estoura uma guerra e Deus te chama para ir cuidar das pessoas. Você vai fazer que nem Elias, vai correr para dentro da caverna, você vai falar: Senhor, eu preciso arrumar uma estrutura para poder esconder todo mundo e ficar trancado até a guerra acabar. Há um espírito de fortaleza em você. Sabe por quê, irmão? Em João 4,18 diz assim: no amor não há temor, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. De 1 João 4,18 está dizendo que no amor não tem temor, não tem medo. Deus está dizendo para você: ei, o amor ágape, o amor de Deus está sobre a tua vida. Não tema, siga em frente, não tenha medo, quebra essa barreira. Sabe por quê? Porque o medo está ligado à orfandade. O medo está ligado à orfandade. Pega uma criança bem pequena, irmão, que o pai abandonou ela na sua infância, uma criança. Aí você pega ela no primeiro ano de escola dela e leva ela até a escola. Quando a mãe vai deixá-la lá, ela começa a chorar. Ela começa a chorar por medo, porque ela acha que a mãe vai deixar ela na escola e vai abandonar ela como o pai já abandonou na sua infância. Ela não tem consciência ainda que ela vai entrar, estudar, que é só um primeiro dia de aula, mas ela tem o medo do abandono dentro dela, por causa da orfandade que o pai vivo já gerou sobre ela. E não é diferente com pessoas que são adultas. O medo está ligado à orfandade. Mas eu quero dizer para você: você não é mais órfão, você recebeu a adoção pelo Espírito que clama Abba Pai. Você agora é filho. Deus te igualou nas regiões celestiais e disse: ei, a orfandade não faz parte da tua vida, lança fora agora todo medo, porque o meu amor faz isso acabar na sua vida. O medo nos leva a não desfrutar do que Deus já preparou para os seus filhos e para a sua esposa. O medo de Jonas levou ele para o ventre de uma grande baleia. Deus falou para ele: Jonas, tem uma missão para você. Vai para Nínive. Em Nínive estava tendo uma pandemia de pecado. Ele falou: Senhor, tá bom. Ele desce para Tarsis e pega um navio para Jope. Se você, irmão, não romper com medo, Deus fará você romper com medo. Nem que Deus tenha que fazer o barco afundar, mas Deus te espera em algum momento da tua vida, por causa de você ser filho, para dizer para você: ou você rompe com medo, ou você estará no ventre de uma grande baleia. Eu creio que o medo que Jonas sentiu no ventre daquela baleia, irmão, foi muito pior do que o medo que ele teve de ir para Nínive. Mas ali foi um rompimento na vida dele. Ali Deus limpou a vida daquele homem. Ali Deus transformou. Foram 3 dias representando a morte, sepultamento e ressurreição. É o que Deus irá fazer na tua vida de uma forma ou de outra. Sabe por quê, irmão? Nós não temos mais escolha no reino de Deus. A Bíblia diz: antes não tivesse conhecido, mas agora que você conheceu, nós não temos mais escolhas. Nós temos que ir, nós temos que romper e acreditar que o Senhor é conosco. O medo levou Elias a pedir a morte. O medo fez um rei murmurar, não contra homem, mas sim contra Deus, porque a murmuração não é contra homem, é contra Deus. A Bíblia diz que Samaria estava fechada. Eles estavam comendo, irmão, fezes de pombo. Eles estavam comendo queixada de jumento. E a Bíblia diz, irmão, que chegaram diante daquele rei e falaram para ele: o senhor precisa dar um jeito. E o profeta profetizou sobre aquele lugar. E o rei disse a ele: nem que se Deus abrisse uma janela isso aconteceria. O medo
fez com que Pedro negasse a Jesus. O medo nos leva a negar o poder da ressurreição em nós. Pastor, mas eu não tenho medo, eu estou vigiando. Não, irmão, você está confundindo. Porque quando a Bíblia diz assim, vigiai, ela diz bem clara, orai e vigiai, para que não caia em tentação. Vigiai para não cair em tentação, não cair no pecado. Você precisa se cuidar. E se cuidar é diferente de vigiar. Quem precisa vigiar é Deus. Ele vigia para nós. Salmo 127. A Bíblia diz, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Deus está dizendo para você, quem vigia sou eu. Você se cuida e vigia para não cair em tentação. Mas quem vigia de não chegar nenhum mal à tua tenda sou eu. Sou eu que te guardo. Se coloque de pé. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O espírito que habita em nós, irmão, não é de medo. É de amor, de moderação, de ousadia. Existe uma ousadia dentro de você, irmão, e ela está sendo ativada hoje através de uma palavra profética. Ela está sendo ativada através de um novo semestre. 50% já aconteceu, mas tem agora 6 meses nos esperando, e Deus diz que nós iremos voar sobre o comando da voz dele. É o que Isaías já havia profetizado. Nós, irmão, nós andaremos e não nos cansaremos, correremos e não nos fadigaremos, mas voaremos com asas como de águia. Deus está preparando você para um voo. Você vai andar sem se cansar, vai correr sem se fadigar, e vai voar debaixo da voz e do comando do Senhor sobre a tua vida. Aleluia. Voe. Voe. Sabe por quê? Nós somos águias que voamos em bando. Sabe como uma águia aprende a voar? Conforme ela vai pegando o teu tamanho dentro do ninho, o ninho dela é feito de espinho. A mãe vai e começa a empurrar ela. Quando ela bate naquele espinho, automaticamente ela pula do ninho. E ela cai. A mãe águia desce atrás, acompanhando. Quando a mãe águia vê que não vai dar mesmo, ela entra embaixo, pega o filhote e traz de volta. No outro dia, ela vai jogar o filho para fora do ninho. E assim funciona, irmão, o reino de Deus. Deus vai ficar te cutucando, te provocando. Deus vai ficar falando para você, vai, voa. Voa, vai. E se você tiver com medo, Ele vai arrumar uma forma de te jogar. Nós estávamos orando um dia no Três Maria, no momento da transição, e Deus nos deu uma visão, irmão, que os irmãos estavam sentados na beira de um lago muito grande, profundo, mas eles estavam sentados e molhando só os pés. E Deus nos dava nessa visão, irmão, que o pai vinha por trás e começava a empurrar os filhos dentro da água. E Deus me disse para transmitir à igreja, dizendo, olha, chegou um tempo que ou vocês entram e pulam nas profundidades de Cristo, ou o Senhor vai se encarregar de empurrar vocês para dentro dessa profundidade. Estava todo mundo com medo, todo mundo travado, todo mundo paralisado, ninguém queria fazer mais nada. E isso não é maldade, isso é amor. Eu tinha por volta de uns 10, 11 anos, sabe o que meu pai fazia, irmão? E eu louvo a Deus por ele ter feito isso. A gente parava lá no cais em Ubatuba. Quem sabe onde é o cais em Ubatuba? Gosta de ir lá também, né? Não é só eu. Tem gente que não gosta de Ubatuba aqui, porque não levantou a mão. É que vai em lugar mais chique, né, irmão? Vai lá para Fernando Noronha, essas coisas. Eu entendo. A gente parava no cais, irmão, em Ubatuba, por volta de 10, 11 anos de idade. Meu pai levava a gente na beira assim, ó. Falava assim, você quer pular ou quer que eu jogue? Eu falava para ele assim, eu tenho escolha? Ele falou, essas duas. Você pula ou eu jogo. Pai, mas eu não sei nadar direito. Não, pula que eu pego você lá. Pode ficar tranquilo. E eu com todo aquele medo parava assim. E falava, agora está estreitando, eu vou contar até 10. Você pula, eu jogo. Aí eu ia, irmão, pulei pela primeira vez. Depois que eu pulei pela primeira vez, irmão, eu vi que aquela barreira do medo havia sido quebrada da minha vida. Aí queria ficar pulando toda hora. Aí meu pai falou, vamos subir o nível agora. Ele tinha uma Kombi na época. Parava a Kombi na beira do cais. Falava, agora vamos de cima da Kombi. Aí
Eu ficava lá embaçando, com medo, travado, porque é assim que um cristão fica, irmão. Aí vinha meu pai de novo: você vai pular ou quer que eu jogue? Eu falava: pai, eu vou pular. Porque jogar é pior, irmão. Jogar pega você despercebido. E o jogar que eu falo é aquele empurrãozinho santo que Deus dá na sua vida, sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida, irmão, que não são coisas ruins, mas é um empurrão santo de Deus para você ir e avançar. Tem situações que Deus cria, irmão, para poder fazer a gente avançar. O povo de Israel estava com medo do mar. O que Deus fez? Mandou o exército atrás deles. E que olharam para trás, sabe o que eles olharam, irmão? E disseram: ou nós pulamos ou nós morremos. Então vamos pular no mar, vamos embora. E quando eles foram, Deus abriu o mar para eles passarem em terra seca. Quando você tomar a decisão de pisar no seu medo e atropelar ele, Deus ele vai abrir o mar para você. Deus vai fazer você voar. Deus vai fazer você romper com os seus limites. Assim é a nossa vida. Assim funciona. Filho não foi feito para aprender em gaiola. Meu filho cata a bike dele. Meu filho tem 10 anos. Fala: pai, vou na casa da avó. Fala: eu vou te dar um conselho. Não para ninguém. Mete marcha, filho. Ó, pedala. Vai. Pai, queria ali na quadra jogar bola. Lógico que o pai sempre está sondando. Vai. Minha mãe me segurou até, para a gente encerrar, minha mãe me segurou até os 12 anos de idade. Meu pai foi embora de casa, 4 filhos, ela com muito medo, catou todo mundo e trouxe. Mas com 12 anos, quando ela moscou, eu falei: mãe, deixa eu dormir na casa de um amigo. Ela falou: vai. No outro dia nós catamos uma bicicleta, 5h30 da manhã, e fomos para Aparecida de bicicleta. Fiquei lá até 7 horas da noite, a minha mãe que nem louca atrás de mim. Fiz errado. Depois não deu para segurar mais. Um dia, quando ela me procurou no fim de ano, na virada de ano, eu com 15 anos de idade, eu estava com RD 135 lá em Ubatuba, na Avenida Iperoig, rompendo para baixo, para cima. Ela: onde você está? Eu falei: tô longe, hein? E depois a moto quebrou, meu pai teve que me buscar. Sabe por quê? Se você for e alguma coisa der errado no caminho, você pode ficar despreocupado que você tem um pai nessa casa que vai te buscar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Não deixe o medo te tomar. Você tem um espírito, irmão, de profecia dentro de você. Rompa, vá em frente. A única coisa que você necessita: pedir uma direção e receber a palavra de um pai. Que o restante o Senhor há de fazer pela tua vida. Amém? Aplauda o Senhor. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.